Essas são as 5 coisas que mais destroem seus sonhos. Então, se você está vivendo ou se permitindo cair nesses hábitos, cuidado. Bom, nesse vídeo eu estarei te dando dicas práticas de como você lidar com isso e como identificar. Então vamos lá. A primeira delas é a procrastinação. E para quem não sabe, né, a procrastinação é o ato de você deixar tudo para depois. É claro que se a gente quer alcançar alguma coisa, a gente não chegará nem perto daquilo se a gente ficar deixando o que tem que ser feito para depois. Sinais de que você está procrastinando algo é quando você tem falas de depois eu faço, ainda não me sinto preparado para fazer, não me sinto 100% preparado, não estou pronto. É muito fácil a gente, no mundo de hoje, cair na procrastinação, se distrair, fazer coisas que nós queremos, que nós gostamos e sentimos prazer, do que fazer o que muitas vezes nós temos que fazer, nós devemos fazer. Então nós nos distraímos facilmente com redes sociais, com as notificações, a nossa atenção ela está prejudicada, a gente não consegue manter a atenção por muito tempo em algo, então a gente se distrai facilmente. Então isso facilita, né, a gente se perder no afazer. Um dos maiores insights que eu já tive foi nem sempre o que eu tenho que fazer é o que eu quero fazer. Nem sempre o dever e o querer são os mesmos. Então, a maioria das vezes, as coisas que nós queremos fazer são aquelas que nós gostamos ou temos prazer. Mas tem vezes que a gente tem que fazer aquilo que é desconfortável. Então, quando nós deixamos de fazer algo que nós já começamos, né, quando nós paramos e nós temos que voltar naquela tarefa, fica muito mais difícil voltar quando nós já iniciamos, quando ela já está na metade. Procrastinação, às vezes, também, a pessoa ela conseguiu começar, mas ela dificilmente consegue terminar. É muito mais difícil você voltar naquele embalo em que você estava quando você começou. Então você também, de novo, pode cair nas distrações. E a procrastinação, ela casa, ela anda de mão dadas com o segundo item da nossa lista. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu falar aqui para você como que você pode lidar com a procrastinação. A primeira delas é apenas comece. Não precisa ser perfeito, não precisa estar perfeito, não precisa ser o ideal. Apenas comece com o que você tem e sabe. Outra coisa é dificulte o acesso a essas distrações. O celular, a gente sabe que é a maior fonte de distração que a gente tem, então você provavelmente já deve ter ouvido muito isso, né? De dificultar, de colocar no outro cômodo, de você colocar na gaveta, de você colocar o celular no modo silencioso. É sobre você dificultar o acesso a essa distração. Mas o mais importante é você reconhecer que a distração ela começa no seu pensamento. Você se distrai com o pensar. O pensar te leva a agir. Então vem aquele pensamento da rede social, do WhatsApp, ai, tem que responder fulano. Então você já se distrai aí e isso cria um impulso de você pegar o celular. A distração, antes de chegar na ação em si, ela começa no pensamento. Então, mais uma vez, você sempre vai me ver e me ouvir falando sobre isso aqui no canal, é medite. A meditação ela vai estar ligada com todos os outros pontos também. Então, começa com os pensamentos antes da ação. A distração começa na sua mente, então medite. E é sobre isso, você criar um ambiente propício para a realização da tarefa, seja o seu trabalho em casa, seja o seu trabalho num ambiente de negócios, de uma empresa, independente onde você esteja, crie um ambiente propício para a realização daquela tarefa. Outra sugestão é você quebrar o que você tem que fazer em etapas menores. Então, por fim, né, é uma das coisas que eu tenho aplicado, é o me organizar, definir dias que eu faço, os meus deveres que eu faço, o meu trabalho, os meus compromissos, a produtividade, né? Nesse tempo eu sou produtivo ao longo da semana, então eu defini que ao longo da semana
eu faço os meus compromissos e no final de semana eu defini que eu não faço nada de produtivo. Fazer coisas improdutivas, assistir série, jogar videogame, isso faz com que você sinta menos culpa. Você saia daquele modo de sempre estar em ação. Você não é uma máquina. Você merece um momento de descanso, você merece um momento de lazer. A organização te ajuda a saber o que você fará em cada dia. Vamos lá para o segundo item da lista, que é a inconstância. Então, a falta de disciplina faz com que nós percamos o ritmo daquilo que nós estávamos fazendo e fica difícil retornar. Por isso que eu falei que isso casa com a procrastinação. Você ser inconstante. É muito fácil cair na procrastinação. Para sair da inconstância, para criar a constância é a repetição. O que você precisa desenvolver é a disciplina. O que te ajudará a desenvolver a disciplina é o compromisso, é o comprometimento com algo. Então, por exemplo, se propor a ir na academia 3 vezes na semana. Você vai segunda, quarta e sexta. Vá nesses dias e nesses horários. Pode ser qualquer coisa, a academia é apenas um exemplo. Pode ser algo da qual você sinta mais afinidade, sei lá, um pilates, uma caminhada, qualquer coisa. Mas o comprometimento com aquilo, naquele dia, naquele horário, independente de como você esteja. Claro, se você estiver doente, não faça, descanse. Mas independente do que aconteça, faça. Independente dos imprevistos, tente. É claro que muitas vezes os imprevistos são imprevistos e a gente não consegue mudar e a gente não consegue ter a flexibilidade, mas siga à risca aquilo que você se comprometeu a fazer. E são pequenas coisas que você se propõe a fazer, que isso vai refletir na sua vida como um todo. Acordar cedo, por exemplo, dormir cedo. Então, são pequenas coisas que, repetidas vezes, vai criando e desenvolvendo a disciplina em você. E é claro, é muito mais fácil desenvolver a repetição em cima daquilo que você gosta. Então, se você se propõe a fazer algo que você não gosta, dificilmente você vai conseguir manter. Por exemplo, se você não gosta da academia, tente outra coisa. Então, a repetição, ela é boa para gerar a constância. Ela é a base da constância. Mas isso serve tanto para o positivo quanto para o negativo. E a grande maioria das pessoas, elas caem naquilo que é negativo, no que é prazeroso. Eu volto a repetir, né? Nem sempre o que é prazeroso é positivo. O hábito de fumar, né? As consequências são negativas. O ato de comer açúcar, por mais que seja prazeroso, as consequências são negativas. Então, muitas das vezes é desconfortável fazer o que você tem que fazer, mas é o que você tem que fazer. É o que vai te aproximar daquilo que você quer chegar, da onde você quer chegar. Então, não negligencie o pouco feito do que o nada perfeito. Não espere chegar aonde você quer chegar se você adiou todos os passos que você tinha que dar para alcançar esse lugar. Não vai. E em terceiro lugar, nós temos a ansiedade. A ansiedade é um grande mal do século. Essa preocupação excessiva por algo, pelo futuro. Você ficar com a atenção lá não fará com que aquilo venha até você. E aquilo não é real. Aquilo é uma mera projeção, seja de um querer, seja de algo que você teme. A ansiedade é uma fuga do presente. É o não estar no aqui e agora. Lidar com a ansiedade, ela pode ser muito desafiadora. Mas temos técnicas que podem nos ajudar. Por exemplo, a meditação, de novo e de novo. A meditação, ela te ajuda a ancorar, a estar presente na respiração, o que é o oposto da ansiedade, que é estar no pensamento, que é estar distante da realidade, distante do aqui e agora. Enquanto a meditação é estar no aqui e agora. Você não precisa nem levar isso como uma meditação. Se você senta por 1 minuto, 5 minutos, e durante esse tempo você apenas respira, mais nada, isso vai acalmar a sua ansiedade. A ansiedade mais te afasta daquilo e de onde você quer chegar do que te aproxima. Ficar olhando para ver se já chegou, ficar questionando se está chegando, já chegou, isso só vai te gerar mais frustração, angústia, porque parece que as coisas estão patinando, você está dando demasiadamente atenção para isso. Então deixa as coisas seguirem. Acolha onde você está nesse momento. A realidade que te cerca, o contexto, as pessoas. Então a paciência é a virtude que nos auxilia a lidar com essa ansiedade. Se você planta hoje, você não colhe amanhã. Existe um processo. Então esse mundo conectado que nós vivemos de
tudo imediato. Então a gente precisa parar e repensar a forma como a gente vive, sair desses estímulos e apenas estar na respiração. Então acalme a voz dos pensamentos na sua mente através da meditação, e isso te ajudará muito a lidar com a ansiedade. E em quarto lugar, nós temos a comparação. A gente ficar se comparando com outras pessoas, com o caminhar de outras pessoas. Isso também é o mal do século. As redes sociais nos expõem a muitas vidas, a vida de muitas pessoas. Muitas das vezes a gente está vendo pessoas que estão aonde nós queremos chegar. Então nós nos sentimos frustrados e angustiados por onde nós estamos e aonde a gente gostaria de estar. Então a rede social trouxe muito disso à tona. Antes era só os nossos vizinhos aqui que a gente tinha acesso, né, que a gente via, mas as redes sociais não passam de uma ilusão também. As pessoas colocam ali o que elas querem pôr, e o que elas querem pôr é o bonito, o aparente. Todas as pessoas, elas têm desafio na vida, inclusive as pessoas que já estão onde nós queremos chegar. Algumas pessoas até têm o privilégio, muitos privilégios na vida, mas isso não te impede de chegar aonde você quer chegar. É a mesma coisa que alguém que nasce com um determinado dom. Ele tem a facilidade com aquilo. E tem aquele que, através do esforço, através do suor, consegue desenvolver a mesma competência, a mesma habilidade. Então, sim, existem os privilégios, mas isso não se restringe, não restringe alguém de desenvolver. Então, agradeça aonde você está, olhe para a vida dessas pessoas que te geram esse sentimento, às vezes, de frustração, e deseje o bem para elas. Desejo bem, a deusa, o universo que ilumine a vida dessa pessoa, abençoe, e você estará sendo abençoado também. Então Deus nos deu a capacidade para alcançarmos o que quisermos, porém a gente tem muito trabalho a ser feito internamente e externamente. Então a minha maior sugestão para você lidar com a comparação é o reconhecer onde você está, reconhecer o seu mérito, reconhecer e agradecer por todas as coisas que já entrou e saiu da sua vida. Por mais distante que você esteja do seu objetivo ou do seu sonho, agradeça aonde você está, por todas as coisas ao seu redor. Isso vai mudar a forma como você percebe e lida com essa situação. Com a comparação, você aprende a reconhecer o valor na sua vida e no seu momento. E por fim, o medo, o tão temido medo. O medo nada mais é que uma resposta do nosso organismo, é um instinto de sobrevivência, há um perigo. Esse perigo pode ser real, alguém pode estar vindo te assaltar, pode estar vivendo uma situação de desespero ali, ou esse perigo pode ser imaginário, esse medo pode ser imaginário, uma fantasia da sua cabeça, então quase como a ansiedade, né? Você sofre por algo que não existe. Então tudo isso vai liberando químicas e o seu organismo ele entra num estado de luta e fuga, né? O sistema simpático foi ativado. Então existem muitos medos, né? Medo da morte, medo do julgamento, medo de fracassar na vida. Então existem muitas formas de expressão do medo. E uma das formas que a gente pode aprender a lidar com ele é o de observá-lo, de sentar e observar. De novo, caímos na meditação, de você questionar esse medo dele ser real ou não. Se o sistema nervoso simpático ativa esse estado, o sistema nervoso parasimpático é o antagônico. E você ativa esse sistema nervoso através da respiração. De novo, meditação. Cai de novo na meditação. Então, medite. O medo, a termos vibracionais, é uma vibração de baixa frequência. E você quer atrair o seu sonho para a sua vida, você quer se aproximar do seu sonho. O que vai acontecer? Você vai se distanciar do seu sonho através do medo. Uma outra forma de lidar com o medo é o de confiar no universo, de confiar em Deus. Você é um ser espiritual, você é espírito. Nada realmente pode te ferir, mas sim esse corpo. Esse corpo está sujeito à morte, esse corpo está sujeito às leis da física, mas o espírito não. Você é um ser espiritual. Então confie nessa inteligência maior, que é por amor, é o completo oposto do medo. Então se você tem o medo, você afirma que você não confia. Vencer o medo é abraçar a sua natureza espiritual, é confiar. Eu sei que lidar com tudo isso não é fácil. É um processo, é uma desconstrução, é uma evolução. O caminho prático para evoluir é o autoconhecimento. Você se conhecer, você reconhecer
esses padrões, esse comportamento, esses hábitos, o reconhecimento unido a uma vontade de evoluir, inevitavelmente acontecerá. Você inevitavelmente transformará isso em ouro. Mas é isso, é experienciar para evoluir. Você precisa ter a experiência. Você precisa ter o reconhecimento que está caindo nisso, nesses padrões. Você está tendo muito apoio para passar por isso. Confie. Então, para finalizar, as maiores ferramentas que você tem à disposição para lidar com tudo isso, meditação e oração. Meditação para você acalmar essas vozes, esses pensamentos que não são quem você é. É você se distanciar, é você sair desse modo de identificação e passar a podar e a selecionar os pensamentos. E a oração para você se sintonizar, para você agradecer, para você se expressar, para você comunicar, para você trazer uma força, para você elevar sua vibração. Então se ancore nessas ferramentas que não custam nada, já estão aí para você. E essas são as cinco maiores destruidores do seu sonho. Então nós estamos na condição de humanos, nós cairemos nessas questões, mas a gente não está limitado a isso, a gente pode passar essas barreiras. Gratidão pela sua presença até aqui nesse vídeo. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado, se identificado, mesmo que não, tudo certo. Pegue o que foi bom e o que não foi, descarte. Outros pontos de vista são sempre muito bem-vindos. E gratidão. Namastê.